funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. E aí, pessoal, a gente precisa partir do princípio que existem algumas definições fundamentais. Como é que você vai construir um discurso? Como é que você vai construir um discurso de uma candidatura sem você ter alguns parâmetros? Então, primeiro parâmetro, qual é a primeira definição que você precisa ter? Né? Qual é o seu propósito? Por que é que você é candidato? Qual é o propósito da sua candidatura? Não pode ser simplesmente eu sou candidato porque eu quero ser candidato. Eu sou candidato porque eu acho que eu sou um bom candidato. Eu sou candidato porque eu vou ganhar. Precisa de um propósito. Você precisa saber para que é que você quer ser candidato. E a resposta não pode ser porque eu quero ser eleito. A resposta tem que ser qual é o propósito da sua candidatura. Qual é o motivo de você estar se candidatando? Você está se candidatando porque você quer representar seu bairro? Você quer representar seu segmento? Você está se candidatando porque, desde que você se entende de gente, nenhum político lhe representou, porque você nunca conseguiu ser representado dignamente depois que você deu o seu voto? Por que você quer ser candidato? Parece uma pergunta simples, parece uma pergunta meio filosófica, mas não é. É uma pergunta que eu diria para você que ela define para o resto da vida, talvez, para o resto da sua carreira política, o que é que você quer fazer na sua trajetória política. O que faz você entrar para a política, muitas vezes, é aquilo que lhe mantém na política até o fim. Então, é muito importante, que antes de você estabelecer qualquer coisa na sua trajetória política, você saiba com você mesmo, é uma conversa íntima, por que é que você é candidato. Tá? E quando você for candidato, pode acontecer uma coisa com você que acontece com muita gente competente, muita gente boa. Você pode se eleger, você pode ser candidato e você pode se eleger. E se você se eleger, o que é que você pretende fazer quando você se eleger? Ok, eu fui candidato, montei, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, montei minha plataforma, montei meu discurso, eu tenho um conceito de campanha, eu já tenho um perfil político, eu tenho um perfil do meu eleitorado, eu já tenho um discurso montado, a gente vai já falar sobre discurso. E se eu me eleger, o que é que eu vou fazer? Ah, Pedro, mas eu posso pensar nisso depois, deixa eu me eleger que eu penso. Eu acho que é um ledo engano seu e de quem pensar dessa forma. Porque se você não sabe o que é que você vai fazer quando você se eleger, provavelmente você não sabe conduzir a sua campanha de forma objetiva e com um esqueleto conceitual dentro do seu discurso. Tá? Ao se eleger, o que você vai fazer ao se eleger e qual vai ser a missão do seu mandato? Eu vou me eleger para defender um determinado segmento. Eu vou me eleger para defender uma determinada plataforma de projetos sociais ou de políticas públicas para um bairro, para uma cidade, para uma região, para um estado, no caso, por exemplo, do deputado federal. Então, você precisa saber qual vai ser a missão do seu mandato. E a gente vai falar um pouco já mais na frente sobre isso, sobre a questão de você tentar unificar e simplificar essa missão, porque eu sempre tive em mente, e isso vale para o marketing também, eu tenho uma formação na área de propaganda e de marketing, e faço marketing político por paixão, né? E um dos culpados disso foi esse que me apresentou aí, Kelps, pela forma apaixonada como ele faz política e contamina. Então, isso também vale para o marketing, né? Você precisa reduzir o número de informações e conceitos que você vai passar, seja para o seu eleitor, seja para a sua equipe, seja para a sua imagem pública. Então, essas definições, elas são fundamentais para que você anote no seu caderninho, no seu arquivo de Word, tenha em mente e tenha isso como uma bíblia para a sua trajetória política. E então, definidos esses conceitos fundamentais, você vai precisar, você que está pensando em ser candidato, que está começando a desenhar a sua campanha, você vai precisar definir o seu perfil político. Você se conhece bem, talvez sua família se conheça bem, lhe conheça bem, mas você precisa definir o seu perfil político. Você só vai conseguir passar para as pessoas quem você é se você estiver claro qual é o perfil que você tem.
Então, quem é você? Quem é a pessoa que vai se candidatar? Você sabe quem é você, mas que tipo de perfil político você vai passar para as pessoas? Que tipo de definição de quem você é você vai dizer? De novo, parece uma pergunta simples, simplória, mas uma pergunta extremamente complexa. Pergunte a você mesmo quem é você e tente você responder se autodefinindo. Faça um exercício um pouco filosófico, mas muito profundo. Tente dizer quem é você, como se alguém tivesse lhe perguntado. Tente escrever em poucas linhas uma sinopse de quem é você, sobre a sua pessoa, sobre o seu perfil, para que a partir daí você comece a construir o seu perfil político. Você não consegue entrar para a política se desligando de quem você é. Você traz para a política toda a carga da sua personalidade, tanto no seu relacionamento interpessoal com as pessoas, como no seu relacionamento entre família, entre partidários e entre todas as pessoas que lidam e que vão se encontrar com você. De onde você veio? Você veio de uma cidade, você veio de um bairro, você veio de uma classe, você veio de uma profissão, você veio de que luta? De onde você veio? Qual a sua origem? Além de você saber quem você é, você precisa saber qual a sua origem. Ah, eu sou uma pessoa que vai representar uma determinada região do meu estado. Eu vou determinar um determinado segmento. Eu vou representar um bairro. Então, você precisa ter em mente qual é a sua origem. Isso vai ser não somente cobrado a você pelos seus eleitores e pelo mundo político, e hoje pela internet, que vai estar de olho em você, a gente também vai falar um pouco sobre isso, mas vai querer saber quais são as suas origens. Pode ser uma origem humilde, pode ser uma origem de classe média, pode ser uma origem de uma família abastada, você não pode negar de onde você veio, e as pessoas precisam saber qual é a sua origem. Ela vai fazer parte do seu perfil político. Outra coisa que você precisa ter em mente, qual o seu diferencial? Você decidiu ser candidato, você está montando o seu perfil político dizendo quem você é, que tipo de pessoa você é, você já tem claro, de forma resumida, de onde você veio. Agora você precisa se preocupar qual é o seu diferencial. O que é que você tem de diferente daquele que provavelmente está ao seu lado e vai disputar esse voto com você? O que você acha na sua avaliação? E aí não pode ser só uma avaliação sua, é importante que você tenha pessoas próximas a você que possam contribuir para essa sua definição, certo? Então, você precisa saber qual é o seu diferencial. Tem que ter um senso crítico para saber se realmente o seu diferencial é um diferencial. Naquilo que você faz de bem, naquilo que você faz de melhor, naquilo que lhe diferencia de outras pessoas. Quais os assuntos que você domina? Se você tem uma profissão que o diferencia, se você tem uma atuação num bairro, num determinado segmento que lhe diferencia, mas quais são os assuntos que você domina? Por quê? Porque não adianta você ter uma candidatura, um discurso político, que você tente conversar com todos os segmentos, que você tente conversar com todas as tribos e, principalmente, você tente conversar e dominar todos os assuntos. Ninguém domina todos os assuntos. É muito difícil você entrar numa roda de conversa, por exemplo, ou você dar uma palestra, como essa que está acontecendo aqui agora, ou você fazer um discurso numa campanha política e você tentar falar daquilo que você não conhece. Primeiro, porque você vai correr o risco de ser desafiado de forma muito incisiva naquilo que alguém provavelmente domina mais do que você. Segundo, que vai faltar para você os elementos de link, de moldagem do seu discurso na hora que você estiver falando para aquele público, porque os públicos não são iguais. Você vai fazer um discurso, você vai fazer uma fala para uma determinada visita na campanha política, que vai ser diferente para uma outra visita, mas a sua forma de se comunicar com eles, ela vai ter que ser quase que uma forma única. Você vai ter que ter a capacidade de ter um esqueleto no seu discurso, mas colocar os assuntos que você domina para que eles sejam entendidos para o seu público-alvo. Qualquer palestrante, quem aqui já entrou, por exemplo, naquele famoso TED, que é um
um sistema mundial de palestras online, vai perceber que cada pessoa que fala ali, eu acho que o tempo lá é de 20 minutos, eu acho que é o tempo da palestra, vai ver que cada um ali domina profundamente o assunto que Dez- está abordando. 18 minutos, o TED. 18 minutos, se eu não me engano, é isso? É. 18 minutos. Eu estou lendo esse livro, inclusive. Então, o que é que o TED faz? Ele faz o suprassumo da sua capacidade de falar daquilo que você domina. Você, quando fala, e você presta atenção, eu acho que isso também é sintomático, no TED você não vê o cara apresentar com 50 slides, e cada slide é aqueles textos que mais parecem uma apostila. Esse meu aqui talvez já seja muito para o estilo dele. São 3 palavras, 4 palavras. Eu lembro muito de Steve Jobs, quando ia apresentar os produtos da Apple, cada slide de Steve Jobs era uma palavra. Ele conseguia, pela capacidade de domínio que ele tinha daquele assunto que era tão apaixonante para a vida dele, representava a vida dele, ele conseguia, com uma única palavra, discorrer tudo que ele queria falar sobre aquele tema. Então, depois que você define quem você é, de onde você veio, quais são os seus diferenciais, escolha quais são os assuntos que você domina e pegue esses assuntos e comece a prepará-los para fazer parte do seu perfil político. Por quê? Porque provavelmente é esse assunto que você domina que vai lhe dar a capacidade e o conteúdo para falar para as massas, para falar para as pessoas, para fazer os seus discursos na hora que você for se apresentar para o eleitorado e pedir o voto. Outra coisa importante, a sua vivência. Não é só o assunto que você domina, mas o que você já viveu na sua vida. Muitas vezes, a gente domina um assunto, acha que aquele assunto é uma coisa mais simples, resumida, mas ele faz parte de toda uma cadeia do que você já vivenciou. Muitas vezes, um profissional que já teve 1 ou 2 profissões, que já exerceu ou já trabalhou com diversos segmentos, aquela vivência de ele ter trabalhado na área de saúde, na área da engenharia, na área da assistência social, na área da educação, na área jurídica, vai trazer para ele uma bagagem que não pode ser descartada. Todas as vezes que você vê alguém fazer um discurso político, se ele for um advogado, preste atenção que ele vai trazer alguma coisa da vivência da advocacia. Preste atenção quando você for ver um discurso de um candidato a prefeito que for engenheiro ou que for médico. Se ele não o fizer, se ele não trouxer um pouco da vivência para o discurso dele, ele vai estar perdendo uma capacidade, ele vai estar perdendo uma joia rara muito preciosa, uma oportunidade muito grande de mostrar para as pessoas que aquela experiência de vida também vai fazer parte do pacote de virtudes que ele vai colocar à disposição dos eleitores. As pessoas gostam de votar em quem elas confiam, e as pessoas confiam naquelas pessoas que conversam com elas sobre assuntos que são conhecidos, que são dominados. Você nota pela entonação de voz da pessoa se ela está falando de um assunto que ela domina, que ela conhece. Então, a sua vivência, o que você já viveu, se você for um candidato de 22 anos, de 20 anos, ou se você for um candidato de 50 anos, todos nós temos vivências que valem a pena serem separadas, serem trabalhadas e serem inseridas dentro do discurso que será apresentado para o eleitorado. Além daquilo que você vivenciou, das experiências que você teve na sua vida, que vão lhe ajudar a se capacitar primeiro para pedir o voto e depois para exercer o seu mandato, as realizações das coisas que você fez também fazem parte desse seu discurso. Elas também mostram para o eleitor que está atento, escutando o seu pedido de voto, seja um pedido de voto de corpo a corpo, seja um pedido de voto em cima de um palanque, ou num comício, ou em cima de uma caminhada, ele também vai estar mais, como é que eu posso dizer? Ele também vai estar mais atento ao que você vai dizer na hora que você tiver a capacidade de resumir de uma forma elegante e sem nenhum grau de arrogância nem de petulância, mas as realizações que você já fez, aquelas que têm a ver com a plataforma, com o discurso, com as necessidades, os problemas e os objetivos do público que você está indo falar para pedir o voto. Então, todos nós, a partir do momento em que a gente começa a conviver na sociedade, principalmente depois que a gente atinge a maioridade, a gente começa a ter realizações na nossa vida.
Se você é um profissional, se você já tem uma profissão, ou se você já tem uma experiência política, mesmo que sem mandato, mas já ali naqueles grupos, você provavelmente já tem realizações para serem colocadas. Escolha aquelas que você acha que tem mais pertinência com o seu discurso político. Escolha aquelas que você acha que estão mais conectadas com o seu público e com o seu discurso político. Se você já teve uma experiência de trabalhar até na filantropia, por exemplo, eu conheço pessoas que, apesar de não terem tido muita projeção na área profissional, mas têm um trabalho lindo na área social. Eu conheço pessoas que, por amor ao próximo, já fizeram um trabalho social muito mais relevante e muito mais forte do que pessoas que têm uma cadeira de médico mais evidente, uma pessoa que tem um trabalho na advocacia mais evidente, uma pessoa que já ocupou um cargo de secretário, um cargo de gestor, um cargo de supervisor, e aquela pessoa, às vezes, no auge da sua humildade, da sua simplicidade, fez um trabalho social, tocou, conheceu a realidade das pessoas, e ela consegue trazer essa riqueza, dessa realização social para o discurso. Essa experiência consegue trazer para o seu discurso a capacidade que você teve de entender o próximo. Isso é uma matéria-prima, isso é uma riqueza muito grande para você colocar no seu perfil político. E para encerrar esse slide, é importante que você, para formar o seu perfil político, você tenha em mente quais são os grupos de interesses comuns que você vai representar. Não tente pedir voto, não tente construir o seu discurso político para atingir todos os grupos, todas as tribos, todos os segmentos, todas as regiões. Mesmo aqueles que são candidatos, por exemplo, a deputado federal, que tem, dentro da sua estratégia, a obrigação, lógico, de tentar falar com o Estado, mas vai ter aquela região, aquele segmento, aquelas pessoas com as quais você vai estar mais representado. Então, é muito importante que você... Ai, como eu estou cansado o dia todo. Está aparecendo uns sons aqui, não sei se está aparecendo para vocês, mas aqui agora aparecem uns sons para mim. Aqui. Então, esses estão me ouvindo bem, pessoal? Pedro, na medida do possível, eu vou desativando aqui alguém que abre sem querer o microfone. Não é isso, eu pensava que o problema era aqui comigo. Não, beleza. Não. É porque às vezes vai atender uma ligação, aí eu estou monitorando aqui. Não, beleza. Depois você me paga o cachê de operador de áudio. Tá certo, tá certo. Então, é muito importante que você... É muito importante... É o James aí que está falando. É muito importante que você consiga identificar qual ou quais grupos de interesses comuns o seu discurso toca, representa, faz parte da sua vivência, faz parte dos assuntos que você não só domina, mas você vai colocar. Então, quais são esses grupos? Quais são os grupos que você vai representar? Tá? É muito importante que você saiba quem é que você vai representar. Não tente representar todo mundo. Você vai ficar com um discurso muito aberto, você vai jogar uma rede para pegar muita coisa e os peixes pequenos vão passar pela sua rede. Então, preste atenção nessa construção. Parece também uma tarefa simples, mas ela não é. Existe uma coisa em política, e também é uma coisa que a gente traz do marketing para mercado de consumo, que é a lei do 80-20. Não gaste 20% das suas referências, do seu esforço, não gaste 80%, desculpe, das suas referências, do seu esforço, da sua estratégia, para buscar 20%. Gaste 20% para buscar 80%. Tem muita gente que gasta um esforço danado. Tem muita gente que perde campanha, indo buscar 20 votos, gastando 80% do tempo, do que indo buscar 80% de votos, gastando 20% do tempo. Isso tem a ver, principalmente, com os grupos de interesse que você vai representar. É muito importante. Tem que ter uma afinidade, tem que ter uma pertinência, mas é muito importante que você saiba fazer essa conta. Porque muitas vezes a gente perde tempo focando num grupo que você não tem representatividade, que você não vai representar, você vai perder aquele voto ali, provavelmente, para alguém que chegar com poderio financeiro,
ao passo que se você tem representatividade naquele grupo, você conversa bem com aquele grupo, você interage bem, você tem um referencial com aquele grupo, você está mais solidificado e aquele voto está mais amarrado. E aí, depois que você cria o seu perfil político, você tem que começar a pensar, está feito o seu perfil, você já disse quem você era, de onde você veio, os assuntos que você domina, você já começou a montar os grupos, que você já começou a identificar quais são os grupos ou o grupo que você vai representar, está na hora de você montar o seu conceito. Está na hora de você começar a dizer o que é que vai falar na sua campanha. Qual é a frase que define o objetivo do seu mandato? Tem a ver também lá com aquela primeira conversa. Quem é você? De onde você veio? Aquela origem lá, passando pela questão do perfil político, vem desaguar agora no conceito da sua campanha. Qual é a frase? Qual é o slogan? Qual é o assunto? Qual é o tema que vai definir o objetivo do seu futuro mandato? Lembra da pergunta, por que é que eu sou candidato? Lembra que eu lhe disse que você tem que começar uma campanha sabendo por que você é candidato? Provavelmente, quando você define por que você é candidato, isso tem tudo a ver com o objetivo do seu mandato e obviamente, da sua candidatura. O conceito da sua candidatura tem a ver com o seu perfil político, com quem você é, o que você faz, o seu histórico, sua capacidade, o que você traz de memória, o que você traz de experiência. Pegue todos esses parâmetros que a gente conversou já aqui ao longo desses últimos 2 slides, coloque eles dentro de um entendimento único e você vai ter o seu conceito, você vai definir. Nessa hora, eu já lhe aconselho que você comece realmente, desde o início é bom também, mas nessa hora é importante que você tenha do seu lado alguém, caso você não tenha, já com experiência política que possa lhe dar algumas dicas de como é que está o humor e o perfil do eleitorado, e um profissional de marketing ou de comunicação, ou ambos, tá certo? Que comece já a trabalhar esse conceito. Provavelmente você vai ter feelings ou sentimentos brutos, oriundos do que você já viu nos slides anteriores, mas você vai precisar transformar isso numa coisa mais concreta e que esteja sintonizado com o que o eleitor está esperando. Eu sempre costumo dizer que pesquisa é muito bom, pesquisa é importante, mas pesquisa muitas vezes diz aquilo que a gente quer ouvir ou que as pessoas estão dizendo sem dizer a entrelinha. Mas o conceito da sua candidatura, aquilo que você vai definir como o principal da sua candidatura, além de ouvir as pessoas, tem que estar muito sintonizado com aquilo que você sente no eleitorado. É importante que você tenha essa capacidade para que esse conceito ele seja útil, ele seja conectado, ele seja atualizado e ele esteja de acordo com o perfil do humor do eleitorado, do que ele está esperando. Depois que você traçou o seu perfil, você já se descobriu quem você é para entrar na política, traçou o seu perfil político, começou a desenhar o seu conceito, a encontrar os argumentos principais que vão formatar a sua candidatura e o seu mandato. Você tem que começar a se preparar o seu exército, a sua rede de convencimento. Você tem que começar a escolher quem são as pessoas que vão lhe ajudar a propagar aquilo que você desenhou, o formato e o conceito que você desenhou, e aquilo que você vai começar a divulgar, tanto na pré-campanha quanto na campanha. Se essa nossa conversa aqui estivesse acontecendo há cerca de 10 anos, a palavra pré-campanha, a gente ia falar em pré-campanha passando assim, bem rapidamente. Por quê? Porque naquela época não existia, as redes sociais não estavam com a força determinante que estão hoje, o WhatsApp não fazia o papel que ele faz hoje como um comunicador social poderoso, e geralmente as campanhas começavam a esquentar lá por volta de abril ou de maio e pegavam fogo depois das convenções. Você já deve ter percebido que isso não acontece mais. A campanha já começou para todo mundo. Quem é candidato a deputado já está se mexendo, já está aparecendo. A própria legislação, entendendo essa necessidade e essa mudança por conta das redes sociais, ela já antecipou esse entendimento, permitindo que você, desde que você não peça votos e desde que você se posicione como pré-candidato, ela já deixa você se comunicar com o seu eleitorado. Você só não precisa
descumprir a legislação, não pode pedir voto nem falar que é candidato, porque a candidatura não existe antes da convenção. Mas você já pode e já faz. Kelps aqui que abriu, o deputado Kelps que abriu aqui a nossa palestra, ele já faz isso desde que o mundo é mundo. Ele sempre soube fazer. Ele sempre entendeu, mesmo antes de a gente começar a trabalhar essa coisa da pré-campanha, ele sempre soube fazer isso. Ele sempre entendeu, antes de muita gente, que a pré-campanha ela é uma exposição tão forte ou mais forte do que o período da campanha. Porque nos dias atuais, e a gente vai falar disso daqui a pouco, você não pode chegar para a campanha com um discurso diferente do que você tinha na rede social. Você não pode dizer eu sou candidato disso, quando sua rede social, um ano atrás, dizia que você era aquilo. Você não pode dizer que você tem uma bandeira política, você tem um argumento político, você não pode dizer que você tem uma proposta política, um conceito. Agora caiu, travou. Agora deu uma travada. Deixa eu passar um zap aqui para o Pedro Ratz. Travou. Travou. Espera aí. Só um segundo. Segura a onda aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pedro caiu, vai voltar. Volta já. Volta já. Agradecer aqui mais de 50 alunos da Escola de Jovens Líderes aqui. Para a gente é uma alegria muito grande e que estimula a gente chamar mais pessoas. Eu estou preparando aqui alguns convidados. Voltou, Pedrinho? O microfone está fechado, Pedro. Acho que deu uma caída aí, não foi? Foi. Caiu em que parte? Desculpem. Pedro, acho que faz uns 2 minutos que você caiu aí. Pronto. Eu estava nessa tela aí, né? Isso. Pronto, vou voltar. Peço desculpas. Coisas de... Estava falando sobre a importância da pré-campanha. Pronto, então, eu estava falando sobre a importância da pré-campanha porque, muito tempo atrás, cerca de 10 anos, quando a gente não tinha ainda a gente não tinha ainda um WhatsApp tão atuante, um comunicador social tão atuante, a gente não tinha ainda uma presença tão forte do digital, as campanhas começavam a ser feitas por volta de abril, de maio, e pegavam fogo quando chegava na época da convenção. Hoje você faz campanha desde o momento que você começa a fazer postagem. E a gente tem aí um exemplo com o deputado Kelps, que é fera nisso, sempre entendeu isso antes de todo mundo, compreendeu essa realidade antes de todo mundo e botou a cara para a tapa para tentar realmente comunicar para as pessoas aquilo que ele é. Você não pode chegar numa campanha tentando ser uma pessoa que nas redes sociais você era outra. As pessoas não vão acreditar em você. Então, nessa rede de convencimento, você precisa preparar materiais simples, reuniões simples, para que as pessoas consigam convencer, consigam passar para frente, não somente você, mas a sua equipe, consigam convencer as pessoas por que é que a sua candidatura é consistente, que a sua plataforma é boa e que você merece seu voto. É o voto do convencimento, é a capacidade de você convencer. Se você estiver numa roda de amigos, preste atenção quando você está conversando entre amigos e você vai tentar dizer que você tem simpatia pelo candidato A, B ou C. Preste atenção no comportamento de quem está do seu lado. Se for crítico, vai dizer o seguinte: eu não voto nele pelo motivo A e B. O que é simpatizante vai dizer: rapaz, eu gosto demais desse candidato, mas me diga aí uma coisa importante para eu pedir voto para ele. E aquele que está no meio termo vai dizer: eu não tenho o meu candidato ainda não, mas eu gostaria de saber quais são as propostas dele. Essa palavra proposta, ela traz embutido uma série de ansiedades do eleitor de ele ser convencido. A quantidade de votos que existem soltos, a quantidade de votos que estão ali esperando serem convencidos, gente, é muito grande.
Nós temos eleições aí para todos os tipos de cargos, onde a gente chegou na semana da eleição com quase 20% de indecisos. Não é muito incomum isso acontecer. E se você levar em consideração que 60 dias antes da eleição a gente consegue ter 30% ou 40% de indecisos, esses indecisos não foram sequer convencidos. E aqueles que já decidiram o voto foram convencidos em algum momento por algum material, alguma palavra, algum script, alguma lógica de pedido de voto que alguém levou para ele. Então, é nesse momento que a sua rede de convencimento tem que estar preparada, para na hora que ela for fazer uma lista de transmissão, na hora que ela for fazer o boca a boca, na hora que ela for pedir o voto para você, ela esteja falando a mesma língua que você fala e que o colega que está pedindo no outro canto fala. Você consegue ter uma unidade de convencimento. Uma unidade de convencimento. Eu participei recentemente de uma eleição de segmento, uma eleição da OAB. É uma eleição que é bem atípica, porque ela é feita para um segmento específico de advogados, e advogado, você sabe, além dele ter o conhecimento jurídico, ele é um cara que ele é preparado para argumentar e para convencer. Então, você imagine você fazer uma estratégia de marketing para quem é acostumado a convencer as pessoas, a convencer um juiz, a convencer um júri, né? A convencer um cliente. E até lá, eu tive que me deparar com a situação de ter que preparar um script de convencimento para que os advogados pedissem o voto dos colegas. Então, o próprio advogado, que tem uma formação humana voltada para a área do convencimento, é ferramenta de trabalho do advogado, convencer, escrevendo ou falando, a gente precisou fazer esse material, porque os colegas que iam pedir voto estavam pedindo cada um de um jeito diferente. Tinha colega pedindo o voto de uma forma, tinha colega pedindo o voto de outra. Então, nós preparamos esse material, fizemos ali um mini treinamento, e nas listas de transmissões dos advogados, nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, em todos esses canais digitais que hoje são utilizados para pedir convencimento, existia uma unidade de pedido. Por que votar no candidato A e por que não votar no candidato B? Nesse caso, que existia aí uma quantidade mínima de candidatos, né? No caso de uma eleição proporcional, precisa fazer um ajuste nessa estratégia. Então, monte sua rede de convencimento, prepare um paper, prepare um script, prepare uma lógica de raciocínio para que as pessoas que forem pedir votos para você não percam tempo dando arrudeio, que elas saibam exatamente por que é que estão pedindo voto para você, para que o material que vai ser difundido digitalmente, ele tenha uma unidade de convencimento que seja potente, que seja forte, que seja resumida. As pessoas não têm muito tempo para ficar escutando blá, blá, blá. As pessoas não têm muito tempo para você ficar contando a sua história de vida, contando as suas coisas. Elas querem as coisas resumidas, rápidas, curtas. Existe um potencial muito grande de eleitores que não têm candidato para nada. De governador a deputado estadual, a federal, para nada. Quando é eleição de prefeito, eleição de presidente, mesma coisa. Então, são essas pessoas, além daquelas que fazem parte do seu círculo político, do seu segmento, né, dos seus perfis de eleitores, essas pessoas precisam de uma rede de convencimento eficiente. Isso é muito importante. Esse discurso precisa ser entregue para os seus apoiadores da mesma forma como eles vão entregar para quem eles vão pedir voto. Eles precisam introjetar esse pedido de voto com a resposta na ponta da língua. Não só da forma digital, quando você expande e espalha, como no boca a boca. Como naquela conversa. Quantas vezes, faltando 3 dias para a eleição, um amigo seu pergunta: rapaz, eu estou pensando em votar aqui no seu candidato, eu estou pensando em votar em outro, e você tem ali 5 segundos para convencer ele. Esse discurso precisa estar amarrado. Essa rede de convencimento precisa estar montada. Novamente, eu vou citar aqui o deputado Kelps, porque eu nunca vi um cara tão, me desculpem a palavra, tão tarado por estratégia quanto ele. E ele sempre conseguiu, muita coisa eu aprendi com ele também, ele sempre conseguiu montar essa rede de estratégia de forma muito eficiente. Primeiro com feeling e depois estudando, porque quando ele não está fazendo política e não está ajudando aí com o mandato dele, as pessoas, ele está montando estratégias eficientes. Então, é muito importante que você tenha essa capacidade de entregar esse discurso para os apoiadores, né? E tem essa rede de distribuição. Aí, gente, aí
é matemática, tá? Aí é Tupperware, é Amway, é saber montar rede de distribuição para entregar esse pedido de voto na mão do seu eleitor-alvo, lembrando da regra do 80-20. E aí, a gente já está se encaminhando do meio para o fim. Depois que você fez ali o seu entendimento de quem é você, do seu perfil político, do conceito da sua campanha, você preparou a sua rede de distribuição para fazer o seu pedido de voto, e aí, lógico, inclui o seu material de campanha, depois que você conceituou, e eu já lhe aconselhei a ter um profissional do marketing perto de você, e alguém que entenda também de política, que também é o seu caso, provavelmente, você gosta de política, por isso que você está aqui nessa quinta-feira à noite. É importante que para 2022 você faça o seu planejamento, tá? Isso vale, gente, para qualquer coisa que você for fazer na sua vida, lógico. Mas em política isso é muito mais fundamental. Políticos desorganizados, equipes políticas desorganizadas, perdem uma chance preciosa de usar essa sinergia e de otimizar e de aperfeiçoar e de fazer esse pedido de voto de forma profissional. Então, defina a sua equipe já. Se você não fez isso, faça amanhã. Defina a sua equipe. Escolha a posição de cada membro. Quem vai fazer o quê? Pelo perfil. Muitas vezes você tem uma pessoa na equipe que tem a capacidade de fazer uma coisa e você bota ela para fazer outra. E ela fica deslocada, fica com vergonha de lhe dizer. Você bota uma pessoa tímida para ir fazer relacionamento externo. Você pega uma pessoa desorganizada que é boa de conversa e bota para fazer planilha. E aí você tem que ter uma capacidade gerencial. Você tem que ter uma capacidade. Não existe candidato bom que seja um candidato desorganizado, que não tenha planejamento. Não existe. Isso existia antigamente, quando existia o voto desqualificado. O voto hoje é um voto que precisa de uma capacidade profissional muito grande. Planeje 2022. Escolha a sua equipe. Decida quantos amigos, quem são as pessoas que estão do seu lado. Vão ter pessoas que vão dizer que vão lhe ajudar, mas na hora que for para ajudar mesmo, infelizmente, eles não vão estar por perto. Então, defina isso já. Tenha essa conversa. Comece a montar o seu time e decidir quem vai fazer o quê. Decida quais são os bairros que você vai ter apoio. Aquele bairro que você não tem apoio, que talvez seja difícil de você ter, não coloque ele como prioridade antes daquele que você já sabe que pode ter um apoio, ou que tem uma pessoa dentro da sua rede de convencimento, das suas lideranças, das pessoas que são ligadas ao seu projeto político, que ela tenha mais facilidade de facilitar esse voto. Comece pelo mais fácil para depois ir no mais difícil, por conta daquela regra do 80-20 que eu lhe falei. Quais são os bairros, quais são as cidades, quais são as comunidades, quais são as regiões que você tem base. É muito importante que você entenda o seu tamanho, a sua capacidade de crescer, mas a sua capacidade de aglutinar, para que você não perca sinergia e tempo. Nós estamos nos falando aqui, hoje é dia 9 de dezembro de 2021, já, a gente está em junho de 2022. É bem rapidinho. E quando você der outra piscada, a gente está faltando 15 dias para a eleição. É muito rápido. Todas as vezes que eu fiz reuniões como essa daqui, ou conversas para falar sobre planejamento para a campanha, quando eu pisquei o olho, a gente já estava no meio da campanha, com os 2 pés dentro. Então, não percam tempo. O tempo é uma mercadoria preciosa e perecível. O dia de hoje acaba hoje, só resta agora o de amanhã para frente. Então, não percam tempo. Escolha quais são as pessoas que vão formar o seu time, a função de cada um, e coloque o time em campo já. Não perca tempo. E aí, gente, para fazer um encerramento e a gente abrir aí para o bate-papo, para as perguntas, eu vou colocar algumas coisas aqui que são feelings meus, tá? São coisas que eu não li em nenhum livro, são frutos daquilo que eu falei para você, das vivências, são um pouco das minhas vivências, das coisas que eu aprendi já ao longo desses... Eu faço campanha política desde o ano 2000. Eu sou publicitário já há 30 anos, mas faço campanha... A parte de marketing político eu comecei no ano 2000. Primeira força do vídeo, não subestime a capacidade de vídeo. Não pense que você dizer, não, eu não gosto muito de fazer vídeo. Você não tem o direito de pronunciar essa frase, você não tem. Kelp citou aí um momento muito legal que a gente viveu alguns anos atrás, com a história do celular na mão e o desejo no coração, que inclusive ele não falou, mas me permita um pouco de vaidade aí mínima, mas foi a primeira campanha feita no Brasil com o celular.
foi tema de reportagem no Estadão e de vários jornais no Brasil. O Campos já deu entrevistas nacionais sobre isso, porque a gente, na realidade, aí foi fruto do famoso candidato sem recursos. A gente não tinha recursos, Campos tinha um potencial enorme, a gente conversando, e ele disse, rapaz, eu não tenho recurso para a gente fazer televisão, fazer essas coisas, como é que a gente faz? Antes de todo esse estouro aí do vídeo, né, que hoje é muito comum se falar, ninguém acreditava e a gente fez uma campanha com o celular, sem produtora, sem nada, só com o celular na mão. Por isso que o slogan foi esse. O slogan foi quase uma consequência da nossa necessidade. E ali começou a história do vídeo. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que você, como dever de casa, como necessidade básica, se você não gosta de fazer vídeo, se você não é bom de vídeo, aprenda e comece a fazer do jeito que der e faça. Porque o vídeo é muito importante numa campanha política, seja para qual for o cargo. Seja para qual for o cargo. Então, hoje, coloque como dever de casa, você vai sim ter que fazer vídeo. Hoje existe uma parafernália de coisas para ajudar, existe ring light, existe tripé, existe microfone, equipamentos hoje barateados. Equipamentos, antigamente, a gente ia fazer uma campanha, só para montar o set de gravação, para fazer plano fechado no candidato, era metade do dinheiro da campanha. Hoje em dia, com o celular na mão, você faz sua campanha. Mas você precisa conseguir entender e captar a força que o vídeo tem para que você tenha como otimizar a sua mensagem. Outra coisa, o poder da interação, né? Você não pode mais, ninguém tem o direito, se você é candidato, de você fazer uma postagem e não interagir com quem conversou com você. Se você é candidato, está expondo suas ideias, está expondo sua plataforma, seu discurso, sua vida, suas intenções, e uma pessoa foi lá para comentar, para criticar, para elogiar, para perguntar, para interagir, você precisa conversar com a pessoa. Obviamente, na hora que a sua campanha pega pressão, pega tamanho, você talvez não dê conta do volume, você tem que recorrer à sua equipe, pegar aquela pessoa que escreve bem, que não erra, que tem um português bom, que seja desenrolado, e passar aquelas informações principais que fazem parte daquele seu pedido de voto. Lembra que eu falei no slide passado? A construção dos porquês votar em você, a construção de entregar o seu discurso para aquela pessoa. Essa pessoa que vai cuidar da sua rede social, juntamente com você, tem que estar preparada para isso. Não deixe de conversar com as pessoas. Se for ofensa, bloqueie. Você não pode transformar a sua rede social numa vitrine para ninguém xingar você. O cara foi ofensivo, foi desonroso, mexeu com a sua honra, bloqueie. Esse voto já não ia ser seu mesmo. Vai só ficar aparecendo ali para a pessoa ver uma xingação. Bloqueie. Apague. Fora isso, se for uma crítica respeitosa, responda. Se a pessoa diz, eu não voto em você, ok, muito obrigado por ter interagido. Quem sabe lá na frente você não muda de ideia. Mas não deixe de fazer a interação. One Cell Proposition, o que é isso? Isso também é uma lição, pessoal, que eu trouxe do marketing. Quando a gente começa a fazer propaganda, a gente tem a tendência, isso é do ser humano, de querer falar muita coisa sobre o produto. Ou ele faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Termina a propaganda, o cara não gravou nada. Termina o comercial, você diz, esse cara está vendendo o quê mesmo? O produto faz o quê mesmo? Por isso que você não vê propaganda de carro, que é uma compra emotiva, mostrando o motor, abrindo o motor, o vidro desce, tá, o pneu é assim, ele mostra uma situação onde vende um estilo de vida para uma venda, um conceito de venda apenas. Porque se você aquilo ali lhe pegar, você vai atrás, principalmente hoje que você pesquisa e acha toda a informação que você quer do produto, aquilo ali lhe fisgou e lhe fez ir atrás das informações adicionais. Na política é a mesma coisa. Você precisa fisgar o seu eleitor por um elemento único de proposição, mesmo que ele seja farto de um guarda-chuva e que abaixo dele estejam as outras qualidades do seu pedido de voto, do seu discurso, da sua plataforma política, mas você tem que ser um candidato de uma proposta forte, única. Eu sou o candidato de quê? Eu sou o candidato que vai fazer o quê? Tem a ver com aquele conceito único da sua campanha, que tem a ver com o seu slogan que vai ser construído. Por isso que é importante um profissional de marketing próximo a você para fazer essa tradução e fazer isso de forma otimizada. Então, não tente ser o candidato que diz que vai fazer tudo. Tente escolher uma proposição e pendurar nela coisas que sejam pertinentes e que façam parte da mesma família e que encaixem no seu discurso. Então, outra coisa importante, entenda os problemas da sua região, do seu bairro,
ou daquilo que está amarrado com o seu discurso. Se você é um candidato de uma determinada região, você precisa entender na ponta da língua os problemas da sua região. Primeiro, porque é importante o discurso. Eita, travou de novo. Vê se chama o Pedro aqui, a gente já está no tempinho de concluir. Passar um zap aqui para Pedro de novo. Perguntar a Pedro se ele pagou a conta da internet dele. Pedro é liso também, é do time da gente. Deixa eu aproveitar e dar um detalhe aqui. Aproveitar que Pedro está fora, dar um detalhe da campanha do Celular na Mão, Desejo no Coração. Ela, de fato, é fruto do Liceu. A gente não tinha dinheiro e a gente sabia que havia um vácuo, um espaço a ser ocupado, né? E a gente bolou a campanha do celular, mas não tinha slogan ainda. Aí foi quando o Pedro me apresentou o slogan. Com o celular na mão, desejo no coração. Eu achei o slogan ridículo. Eu disse, Pedro, eu não vou sair na televisão dizendo isso, não. De jeito nenhum, eu não vou para a televisão dizer esse negócio, não. Ele disse, você vai funcionar e vai ser um estouro na campanha. Isso eu tinha 0,5% nas pesquisas de opinião. E a campanha da gente não tinha nada. E aí a gente foi, Pedro disse, olha, isso aqui vai tocar no coração das pessoas. De fato, foi um estouro aqui em Natal, viralizou. Tinha muita coisa agregada na campanha. A campanha foi 100% feita no celular. Uma coisa que as pessoas não sabem, a gente aderiu a um conceito. Então, o programa de rádio eu gravei no meu celular. A gente não abriu mão de fazer tudo no celular. A gente queria... O microfone, Pedro? Voltou. Desculpa. Estava falando mal de você aqui, mas você voltou agora? Vou encerrar. Eu estava dizendo que quando você me apresentou o slogan Celular na Mão, Desejo de Coração, eu disse, eu mesmo não vou para a televisão dizer isso, não, Pedro. Você me xingou. Escolha bem com o Pedro. Eu disse, não, você quer que eu passe vergonha na televisão? Você está doido? E ele, você vai falar sim, a gente vai estourar com o slogan. Não brinque Vamos com lá, vou marketing. encerrar, gente. Então, conheça os problemas da sua religião, as soluções para esses problemas, não adianta só apontar o erro, tem que ter a solução. Tá? Faça com que o marketing digital faça parte do seu dia a dia. Não tem como você ser candidato sem você gostar de rede social. Não tem como você ser candidato sem você ser ativo e participante de rede social. Hoje não mais. Hoje não mais. E, por último, para a gente encerrar, não esqueça que tudo que você fez no verão passado está registrado na sua rede social. Eu vejo muito candidato que perde voto porque diz, eu sou assim, e o cara diz, não, olha o que você estava fazendo aqui em março de 2019. Olha o que você fez aqui em agosto de 2018. Então, não esqueça que aquela construção do seu eu, do seu perfil, de quem você é, das suas vivências, provavelmente nos últimos 10 anos estão registrados na sua rede social. E o seu adversário vai buscar cada informação que ele puder para tentar tirar voto de você ou destruir sua candidatura. Então, lição número 2. Dever de casa. Quando for ser candidato, dê uma olhadinha em tudo que você fez. Se tem alguma coisa que você fez que seja incongruente com o que você está falando. Não precisa apagar postagens ridículas, desde que elas não sejam ofensivas e desde que elas não briguem com o seu discurso. Mas preste atenção se você não vai estar ou mentindo ou omitindo dentro do seu discurso. Então, pessoal, resumindo, desculpem as duas quedas aí, vou ligar para cabo para reclamar, mas resumindo, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e fico à disposição para qualquer pergunta. Pedro, abri aqui para a pergunta. Tem uma coisa, Pedro, que é sempre... que todo candidato, quando começa pequenininho, e eu vivi isso na minha primeira eleição, sofre, que é os seus amigos perguntarem
Você vai tirar a tela, Pedro? Pô, tirei. Pronto. Saiu? Ainda não, ainda não. Deixa eu ver se eu tiro aqui para você. Tirou aí, Pedro? Tirei. Aí, Pedro, que é o seguinte. A gente tem que convencer o eleitor, ok. Mas antes de convencer o eleitor, eu preciso convencer 10 amigos meus a entrarem no projeto comigo. E esse é um discurso diferente, porque nossos amigos nos conhecem, né? Que dica você dá? Quem vai ser candidato aqui, pretende ser candidato, a primeira coisa tem que montar um timezinho, né? Eu até já contei essa história muitas vezes, que a primeira pessoa que eu convidei foi o Austin Rodrigues, que hoje é assessor de comunicação da gente. Que dica você dá para o primeiro discurso? Você convencer quem está mais perto, quem já lhe conhece, conhece seus defeitos, sabe sua história, para convencer a entrar numa jornada tão complexa que é disputar uma eleição com pouca estrutura. O que eu mais vi até hoje, lógico que existem alguns exemplos mais distanciados, mas o que eu mais vi até hoje foi você contar a sua história. As pessoas, geralmente, elas embarcam num projeto por um fator chamado admiração. Dificilmente você consegue um apoio de uma pessoa que não admire você, que não conheça a sua história, que não entenda de onde você veio. Então, é muito importante que essa primeira conversa, aquelas pessoas que são mais próximas, né, que elas entendam realmente que a sua história vai ser colocada a favor de um projeto político sério, consistente e com uma honestidade de princípios. Então, as pessoas mais próximas de vocês, elas têm um grau de admiração, elas vão embarcar no seu projeto por admirarem os seus propósitos. Aqueles argumentos que eu falei que eles precisam ser um pouco mais elaborados e trabalhados e montados numa estratégia para fazer o pedido de voto mais aberto, para aquele primeiro grupo, elas precisam primeiro confiar em você, na sua história. Elas precisam saber que o caminho não vai ser fácil, mas que elas vão estar com você ali desde o início e ali vocês vão fazer parte e construir junto com a história. E é importante que elas sintam que aquela sua história, o seu discurso, ele é representativo do que elas pensam também, para elas poderem fazer parte do seu projeto. Foi o que eu mais vi, assim, fazendo um resumo geral, foi o que eu mais vi uma candidatura começar. Geralmente é um grupo de amigos, o cara tem umas ideias e as pessoas acreditam pelo histórico de vida que ela tem. Quem tem pergunta aí? Um de cada vez. Eu tenho uma, se puder fazer... Dizer o nome, a cidade e a pergunta. Ok, eu sou o Wilkerson, aqui de Natal. Eu quero fazer uma pergunta para o Pedro, que vem um pouco antes da pergunta que o Kelps fez. Acho que a gente está cada vez andando um pouquinho mais para trás, né? Do princípio. Então, minha pergunta é a seguinte. O Kelps falou sobre estratégia de convencimento para montagem de equipe. Eu queria que, se você tivesse uma dica de estratégia de convencimento, como a gente faz um partido, por exemplo, acreditar que a gente é uma opção. Porque eu acho que antes da gente montar a equipe, a gente tem que... Não sei se esse é o caminho, esse é o passo a passo correto, mas acredito que antes a gente tem que convencer o partido a lançar a gente como candidato, ou não é por aí? Wilkerson, me permita discordar um pouco de você. Eu acho que... 100%, com certeza. O partido, para você chegar num partido, o partido vai analisar, provavelmente, a viabilidade política da sua candidatura, né? Ele, pensando como partido, ele vai ver o seu potencial político para agregar o projeto do partido. Todo partido existe para ocupar o poder, para poder mudar a realidade das pessoas, para mudar para melhor a realidade. Você só muda se você assume o poder. Você só assume o poder se o seu projeto político é consistente. Seu projeto político é consistente se você tem candidatos bons. Os candidatos só são bons se eles trazem um projeto prévio. Então, eu inverteria um pouquinho. Eu acho que antes de se bater na porta de um partido, você já tem que ter alguma coisa, alguma consistência. Alguma coisa você tem para apresentar. Olha, eu sou fulano, eu faço isso, eu fiz aquilo, eu realizei aquilo, e eu tenho vontade de representar esse grupo, essa ideia, ou esse projeto político,
Tem pessoas que, por exemplo, vão ser candidatos por conta do amor que tem à causa animal, para citar um exemplo aqui, né? Então, esse amor da causa animal, ele vem de um grupo, de uma relação pessoal que a pessoa tem de cuidar do animal, depois de um grupo de pessoas que se juntaram e disseram, rapaz, eu também quero lhe ajudar a resgatar os bichinhos de rua. E aquelas pessoas decidiram que aquela pessoa pode representá-las e ampliar essa bandeira. E aí precisa de quê? Precisa de um partido para executar. E o partido vai analisar, né, junto com... É para isso que ele existe, é uma agremiação social, política, para tentar ter a bandeira, e aí eu acho que eu inverteria só essa ordem, entendeu, Wilkes? Show de bola. Muito obrigado. Vamos lá. Quem é o próximo? Pergunta. João Licença, Anderson, pode ser eu. Bora, João João. Anderson. Bora. João Anderson da cidade de Caicó. Boa noite a todos, boa noite, Kels, boa noite, Pedro. E só para tomar um gancho de que Pedro falou da causa animal, eu lembro muito, eu participei da primeira aula, da primeira turma, e um case de sucesso em relação à causa animal foi o de Célio Sturte, deputado, hoje deputado federal, né? Se não me engano. Sim, E a construção da base dele foi em cima desse arquétipo, né? Desse amor pelos animais, e acabou construindo uma reputação política em cima dessa causa imensa, muito grande, e hoje que tem notoriedade em todo o país. Mas minha pergunta é o seguinte: Pedro, a gente tem em vigor agora a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né? A tão famosa LGPD. E a partir desse momento a gente precisa tomar algumas cautelas em relação a fazer a coleta de dados e tal da nossa base de eleitorado. Quais as dicas que você pode nos dar para preparar essa base de dados e tomar todos os cuidados diante da LGPD? Pedro caiu. Mas, João, Me perdoe. Na hora que você começou a pergunta, deu uma caidinha e voltou. Você poderia só repetir a pergunta, por gentileza? Claro, com certeza. Desculpa. Não, tudo bem. Diante nós temos agora a LGPD, né, já em vigor, a Lei Geral de Proteção de Dados, e diante de toda essa dinâmica que ela nos apresenta, claro que isso é uma evolução para nós, né? Então, consumidores, então, eleitores, e quais cuidados nós devemos tomar na hora da construção da nossa base de eleitorado, do pessoal que vai passar a nossa mensagem para frente diante das redes sociais, tendo em vista já alguns deveres que temos que cumprir perante a Lei Geral de Proteção de Dados. Pedro travou de novo. Mas, João Anderson, eu queria... Essa lei Está cortando, Pedro, um pouquinho. Tá mudo. Pedro, está sem o microfone. É bom pedir para ele usar só o microfone e desligar a câmera, usa menos internet. Talvez desligar a câmera, deixar só o microfone. Está me ouvindo? Estamos. João Anderson, a LGPD, um dos motivos dela ter sido criada foi justamente para proteger essa questão da onda de fake news, a onda de invasão, tal, e dos dados das pessoas estarem expostas. Então, existiu uma proteção já uma preocupação já há muito tempo dos legisladores de proteger os dados das pessoas, né? O mundo digital ele cresceu muito forte e os dados das pessoas começaram a ser expostos, junto com essa coisa das fake news e das informações. Então, o cuidado para quem vai fazer um trabalho digital precisa ser redobrado, porque você não pode expor as pessoas, você não pode publicar informações que não sejam verídicas, porque isso vai voltar para você. Tem a questão legal mesmo, criminal, inclusive, de você ter cuidado na exposição dos dados das pessoas. Então, até um tempo atrás, antes da LGPD, isso era meio que uma selva. Todo mundo fazia o que queria, publicava o que queria. Tinha muita gente que trabalhava com chatbot, que trabalhava com dados, fazia spam. Né? Recentemente, aqui em Natal mesmo, teve gente que sofreu penalidades não só criminais, mas expostas na opinião pública porque não respeitaram os dados das pessoas. Então, eu acho que é um trabalho, um cuidado redobrado
para que a sua estratégia de divulgação ela não ultrapasse os limites da lei e do bom senso. Porque tão ruim quanto a lei punir você é a opinião pública punir a sua conduta. Então, tem que ter muito cuidado para não ultrapassar esse limite. Aí eu sugiro que você faça como, por exemplo, o deputado Kelps faz, que ele não abre mão. Eu também não faço. A gente tem um jurídico nas campanhas que Kelps faz. Kelps não diz um ai se não for autorizado pelo advogado da campanha. Pedro, deixa eu dar uma sugestão aqui, porque eu trabalho com base de dados, e como eu sou advogado também, e a gente tem um bom advogado no partido, eu vou dar uma dica que eu usei nas minhas 2 últimas campanhas e vou usar nessa. Quando é que você pode usar os dados de uma pessoa? Quando ela lhe autoriza. Legalmente, se ela lhe autorizar, você pode usar. O que é que eu faço? Eu vou, por exemplo, a Caicó. Aí eu vou fazer isso na minha pré-campanha, agora não precisa nem ser na campanha, na pré-campanha. Eu vou a Caicó, gravo um vídeo. Você que gosta do meu trabalho em Caicó, quer me ajudar na minha pré-campanha como voluntário digital? Clique aqui nesse link e você cai direto no meu WhatsApp. E aí eu impulsiono para o meu público-alvo em Caicó, de tal idade, ou para a cidade inteira, ou para o bairro. Você sabe que tem como você georreferenciar, impulsionar Facebook e Instagram. Esta pessoa, ela me autoriza a colocá-la numa lista de transmissão, né? E aí eu posso usar a base de dados, entendeu? Posso colocar ela na minha base de dados. Por quê? Porque ela me autorizou. Você não pode comprar pessoa em banco de dados e estar jogando spam, mas você pode com a autorização. Então, a dica boa é peça para as pessoas passarem a usar para você para se cadastrar numa lista de transmissão. Não monte grupo do WhatsApp que é roubado. Certo? Então, o eleitor de Lula, de Bolsonaro, de Sérgio Moro, de Ciro, o pau vai cantar e nenhum vai votar em você. Esqueça grupo do WhatsApp. Mas lista de transmissão é uma boa. Tiago Bento, quer fazer pergunta? O Alan. Boa noite. Oi, pode falar, Pode ser eu? Pode. Boa noite a todos. Muito boa essa aula de hoje. Eu tenho primeiro, já inicio perguntando se nós, como candidatos, né, supostos candidatos, a gente deve entrar nessa linha dessa polarização, que nós sabemos que hoje nós vivemos uma polarização no Brasil, não é só no nosso estado, nem na nossa cidade, mas vivemos sempre essa polarização e essas polarizações sempre vão existir na política. Se a gente deve se agregar a um desses lados aí, se isso nos ajuda ou prejudica ou nos taxa de alguma forma de esquerdista ou direitista, não sei. Eu vou fazer aqui 3 perguntas, uma em cima da outra, mas já para serem respondidas. Qual o maior desafio de uma campanha para deputado estadual? Sabemos que vivemos um sentimento de descrença da população, né? Então, qual a melhor forma de conquistar a confiança daquele descrente? Eu trabalho, na verdade, eu estou participando desse curso, agradeço a Kelps e todas as pessoas da organização. Eu não tenho pretensões de ser candidato agora, porque eu não me sinto preparado e eu acho que para você ser candidato, a primeira coisa que você tem que se achar é preparado. Eu sempre trabalhei com coordenação política, né? Trabalho com coordenação política desde 2008 aqui em Mossoró. Aí era só essas perguntas, eu não sei se eu vou repetir. Devemos nos aliar a algum lado dessa polarização política que existe no nosso país? Qual é o maior desafio de uma campanha para deputado estadual ou federal, uma campanha proporcional, né? E qual o método que nós devemos, o método mais prático que nós podemos utilizar para conquistar aquele eleitor descrente, já que nós vivemos numa descrença da população? Obrigado. Você responde ou quer que eu responda, Kelps? Dê seu comentário, eu entro só para botar areia no que você falou e falar o contrário. Eu vou de trás para frente, né? Rapaz, deu um branco aqui. Deixa eu começar, então. Deixa eu começar, Pedro. Polarização. Perguntas, aí eu fixei na terceira. Vamos polarização primeiro? Se quiser, eu posso repetir. Não, mas bom, eu anotei aqui. Polarização. A primeira pergunta é se deve aderir a alguns lados da polarização, Pedro. Tenho minha opinião, deixa eu ouvir você primeiro. Polarização. Eu conheço um candidato a deputado que está vivendo esse momento agora.
o eleitor, geralmente, ele se linka melhor em quem toma posição. Eleitor não gosta de quem não toma posição, né? Eleitor não gosta de quem é insosso, neutro. Ele tende a rejeitar quem é insosso, quem não toma partido, quem não escolhe lado. Você veja que nas últimas eleições, alguns grandes candidatos no Brasil foram rejeitados por conta que eram insossos. Você não sabia se o cara era de um lado ou de outro, se ele tomava partido pelo assunto A, assunto B. Muitas vezes tomar partido não é só por um lado político, é por um assunto. Eleitor que não tem resposta para temas sensíveis da sociedade, ele perde voto. Então, ninguém vota em quem não tem lado, tá? Agora, da forma como você vai fazer, da forma como você vai encaixar isso no seu discurso, é o que separa os homens dos meninos, como a gente diz. É o segredo de você saber se posicionar. Mas eu, particularmente, não sei se Kelps concorda, eu não acredito em quem não toma partido. Quem tenta agradar todo mundo não agrada ninguém. Quem escolhe um lado consegue marcar o seu território e encaixar o seu discurso. O que é que eu acho? Você deve ter a sua posição. A sua posição é que é a mais legítima. Vou dar um exemplo. Polarização, esquerda-direita. Não vou nem citar nomes aqui. Rapaz, eu me identifico mais com essa de esquerda. Pô, para a esquerda, mas direita. Nenhuma das duas. Não vá com nenhuma das duas. Porque o pior do que você se posicionar é você ficar fazendo vai e vem. Não que você não possa mudar de posição com o tempo, mas ninguém muda de posição da noite para o dia. Se você defende um dos polos da polarização, ok. Lembre que o que está havendo no Brasil é o seguinte, quando você vai... Hoje, o que eu sinto é que quando você adere a um polo, você tem que aderir a 100% da pauta daquele polo. Essa, por exemplo, é a dificuldade que eu tenho. Quer dizer que se eu simpatizar com um tema, eu tenho que aderir a 100% de todas as pautas daquele polo. Eu tenho dificuldade, porque eu acho que o mundo é muito mais complexo do que o preto e branco. A segunda pergunta, para ir rápido, essa te deixa qual a maior dificuldade de você ser candidato a deputado estadual? Eu vou dar um macete. Se você, em especial quem é do interior, você tem que ter uma pauta estadual, regional. Eu sou candidato na cidade de Açu. Deixa eu dar um dado. Nenhum candidato a deputado, sei lá, 10 últimas eleições no Rio Grande do Norte a deputado estadual, se elegeu com voto só de uma cidade. Os deputados estaduais mais votados de Natal e Mossoró só são eleitos com votos de outras cidades. Ou seja, sua pauta não pode ser só da cidade. Essa é a dica número 1. Faça uma conta de quantas cidades ao seu redor, porque quanto mais perto, mais fácil você ter voto, até porque a gasolina é R$8, por exemplo, é mais fácil eu ir de Natal para Macaíba do que Natal para Pau dos Ferros. Você monta uma pauta regional, porque é mais fácil para você, você conhece, você é mais conhecido, você tem amigos das cidades vizinhas, tente montar uma pauta regional. Não monte só uma pauta na sua cidade. A não ser que você diga o seguinte, você é candidato a deputado para potencializar meu nome para vereador. Mas ninguém se elege com voto só de uma cidade. Então, essa é uma dica. E, Pedro, eleitor descrente, a última pergunta para a gente partir para o próximo. Você ser eleitor descrente, ele não está descrente por acaso. Ele está descrente por uma série de decepções com as pessoas nas quais ele votou e naquilo que ele viu nos gestores e nos parlamentares, né? A política sofreu muito desgaste. Mas existem sempre movimentos de renovação que são baseados em propostas novas ou em atitudes novas. Esse eleitor descrente, ele precisa acreditar em algo, não vai deixar de existir política. Não existe democracia sem política, não existe política sem político. Vai ter que ter política, ninguém chega lá vindo de Marte. Então, a primeira coisa que você tem que ter para essa pessoa é uma proposta que ela acredite, um assunto que ela acredite. Seja com exemplos do que você já vem fazendo, como você, no caso, você falou que já tem um trabalho de coordenação, seja por aquelas pautas que sejam reais. Eu vejo muita pauta irreal. Vejo muita gente com pauta irreal.
com proselitismo político, com aquela coisa que ninguém acredita. Né? Então, E outra. Esse eleitor está muito mais exigente porque ele tem acesso à informação em tempo real. E outra coisa, Pedro, não tem que ter um discurso para cada eleitor para tentar agradar todo mundo. Isso não vai funciona. funcionar. Não vai funcionar. Não funciona. Tem o seu discurso. Tem o seu. E aí você vai se conectar com o seu eleitor, que é o melhor eleitor que tem. Ele é o seu. Porque ele se conecta com a sua verdade. Você não vai ser pego na mentira, ele vai comprar a sua ideia, ele vai passar para frente, ele vai ser um entusiasta, um defensor seu, porque ele se identifica com você. Vamos lá, Alan. Ó, a gente vai até mais 15 minutos, hein? Então vamos correr nas perguntas. Pronto, tem 3 para perguntar. Alan, Gutenberg e Luciano. A gente encerra. Beleza? Beleza. Vamos lá, Alan. Vamos lá, Kelps. Boa noite, Pedro. Eu percebi aqui, Pedro, que a formação, né, essa apresentação, ela foi muito voltada para o DVC, formato de campanha, apresentação de perfil de candidato. Eu queria saber, muito embora já tenha sido até um pouco respondida pela pergunta da polarização, né? Eu queria saber qual mancada, qual situação que, se a gente se depara, a gente tem que correr. Qual mancada tornaria um candidato inelegível? Né? Não estou falando do ponto de vista da justiça, mas do ponto de vista da aceitação do eleitorado. Por exemplo, em 2002, Ciro Gomes estava bem à frente das pesquisas, e aí José Serra jogou uma casca de banana, ele caiu, e aí acho que não ficou nem em 4º lugar, campanha para presidente de 2002. Então, que mancada, pela sua experiência, o que é que vem na sua mente de mancada que a gente que for eventualmente se candidatar não possa cometer, né? Álamo, geralmente isso vem com o tempo, essa experiência, né? Ninguém, nem os políticos mais experientes, a gente tem muitos casos disso, né? Você citou aí um, nem os políticos mais experientes estão isentos da famosa pisada de bola, né? Eu sempre gosto de, quando eu vou conversar com os candidatos com os quais eu trabalho, que eles tenham muito cuidado na hora primeiro de falar de temas sensíveis, né? Tem que ter muito cuidado, porque às vezes uma frase mal colocada, para você puxar as palavras de volta e tentar refazer, se você tiver uma plateia aguçada ou um candidato adversário que seja muito forte, esse cara pega e começa a lhe destruir. Então, primeiro é ter muito cuidado com o que você vai falar. Segundo, é estar preparado para os temas sensíveis, porque são perguntas que são feitas a queima-roupa. Muitas vezes você está conversando num debate, ou está numa conversa, ou você está num discurso, ou você está num ambiente muito... E a pessoa lhe pega ali numa situação que você tem, nos temas mais sensíveis, você tem que estar preparado. Se for da sua plataforma, mais ainda, se for da sua região, e se for de temas gerais sensíveis, como aborto, religião, esse tipo de coisa, você tem que estar preparado. E eu sempre acho que as pessoas têm que pensar antes de falar, porque na hora que você vai responder o que você vai falar de cabeça quente, você vai dar uma resposta usando o fígado, não se faz política com o fígado. Todas as vezes, todos esses candidatos, o caso de Ciro Gomes é clássico, quando eles perguntaram qual era a função da mulher dele na campanha, e ele disse que a função era dormir com ele. É um negócio que é chato do ponto de vista da representatividade da mulher, do respeito à mulher, mas não era o fim do mundo, mas pegaram aquilo ali e transformaram numa coisa grande. E ele falou na hora de raiva, como teve outra vez que ele disse que o eleitor era... para deixar de ser burro, uma pergunta que o cara fez. Então, assim, é ter cuidado, bicho, porque você se torna um homem público. Tudo que você falar vai ser usado contra você, principalmente a queima-roupa. Eu acho que Kelps poderia, se o Kelps quiser complementar, mas é ter muito cuidado nos temas sensíveis e para não responder nada de sopetão. Se está numa rua sem saída, eu gosto sempre de dizer isso, se está numa rua sem saída, eu gosto muito de dizer isso em debate. Entrou numa rua sem saída, tem a famosa porta de emergência. Você tem que ter algum estudo, alguma frase ali para sair de uma pergunta delicada. Que você desvie o foco da pergunta, que nem responda nem sim nem não, porque você não está preparado para aquela resposta. Nos debates, eu faço assim, quando eu vou orientar os candidatos nos debates. Eu vou dar três sugestões. 1, não minta. Não minta. Ainda mais em tempo de rede social. 2, não vá falar do assunto que você não conhece. Diga que não sabe, que vai estudar o tema, não vá falar do assunto que você não conhece. E 3, não fique tentando lacrar todo dia.
Você imagina um jogador de futebol que todo cruzamento na área, ele quer dar uma bicicleta para fazer um gol no ângulo. Ele, em 1000 cruzamentos, vai fazer um gol. Em 999, ele vai se esparramar no chão, que é a mais feia do mundo. Então, é não tentar lacrar toda hora. Só faz a bicicleta, você só dá naquele lance hiper especial. Não mentir e não vá falar do que você não entende. Fazendo isso, o resto é azar. E, obviamente, o óbvio da vida, né? Não vai ser preconceituoso, né? Racista, essas coisas, que aí você vai se ferrar mesmo. Gutenberg. Opa, boa noite a todos, boa noite, Caps, boa noite, Pedro, né? Boa noite. Caps, meu nome é Gutenberg Lourenço, né? Sou do município de Serrinha, Rio Grande do Norte, e a minha pergunta é o seguinte, porque boa parte da política atualmente vem sendo feita através de internet, né? E foi dado bastante dica aí sobre o marketing. Aí a minha pergunta para o Pedro era saber qual caminho ele direcionava para as pessoas que geralmente moram nas zonas rurais e não têm tão acesso à internet, para que sua proposta de campanha chegue bem clara a essas pessoas. Gutenberg, eu confesso a você que eu já fiz campanha em algumas cidades, assim, até um pouco mais distantes de Natal, e dificilmente, eu não me lembro da última vez que eu vi comunidades que já não tinham mais acesso, tá? Geralmente são comunidades que são pequenas e não são tão povoadas. Na maioria das vezes está todo mundo ligado. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma viagem até com o Kelps, que chegou numa cidade muito longe lá, e o pessoal lá acessava o Facebook, conhecia as propostas dele. Então, assim, é difícil até de responder essa pergunta a você, porque hoje está todo mundo conectado, né? Mas nas comunidades mais distantes, que tem problema realmente com o sinal da internet, você vai ter que arranjar uma forma de fazer o seu corpo a corpo. Você vai ter que arranjar uma forma de gastar a sola de sapato, fazer a sua visita. A internet ela ajuda muito hoje em dia na economia de tempo, na capacidade que você tem de atingir mais pessoas. Você consegue hoje fazer um discurso para 100 pessoas, uma mensagem que você posta, 1000 interagem com você, conversam, veem, né? Então, a internet trouxe essa otimização do tempo. Mas, se eu entendi direito sua pergunta com relação à dificuldade de ter internet nas localidades mais distantes, eu só consigo ver um caminho que é realmente você ter uma capacidade, você e sua equipe, de atingir essas pessoas levando a mensagem de vocês. Fazerem pequenos grupos, fazerem pequenas visitas, reunirem grupos que possam escutar a sua proposta, dependendo do cargo que você for pleitear. Não sei se respondi sua pergunta, se era essa a sua dúvida. Vamos agora, Paulo Henrique. Opa, boa noite, Kelps, boa noite, Pedro. Paulo Henrique aí, mas pode me chamar de Paulinho, sou de Açu, faço parte do movimento Acredito. És tu, né, Paulinho? Quase eu não uso esse nome, porque aqui o negócio é Paulinho do Acredito, viu, Kelps? E, Pedro, eu já fui candidato a vereador em 2020, rapaz, dei uma zebra aí no partido, foi o 10º mais votado das eleições, acho que deveria ter pouco mais de 100 candidatos. E o meu partido não fez o coeficiente, né? E aí, no final das eleições, eu fiz um texto de agradecimento e no final eu coloquei assim, agradeci, né, a todo mundo, a minha família, tinha feito o bolo, porque as pesquisas e a rua dizia que a gente ia ter assim, uma boa votação, né? Embora a gente sabia que o desafio do partido ia ser grande. Mas no final eu coloquei 2022 é logo ali. Então, a partir disso, ficou esse sentimento, né? De que, rapaz, eu acho que Paulo vai ser candidato próximo ano. Então, a gente começou a conversar, se articular, né? Hoje a gente tem uma articulação muito boa com o Kelps, com Solidariedade, mas não dissemos ainda que somos pré-candidatos, né? Aí eu fico me perguntando, com um cara com essa experiência que você está trazendo aí, de mais de 20 anos de campanha, qual é o momento certo para a gente dizer, eu sou pré-candidato, né? Embora eu sei que eu sou uma pessoa um pouco... eu gosto de aglutinar, eu gosto de fazer uma cor diferente. Eu não sou aquela pessoa que vou no rádio e vou dizer, eu sou pré-candidato. Eu sei que eu vou fazer alguma movimentação diferente para me dizer. Mas o tempo todo a minha ansiedade é, rapaz, qual é o momento certo? Será que eu estou atrasado em dizer? Quando eu vejo os impulsionamentos do meu amigo Kelps, quando eu vejo os vídeos dele, ele nas rádios, eu digo, rapaz, Kelps está um foguete.
porque ele vai com um grande desafio que é federal, né? E, claro, você de vereador e para deputado estadual é um grande desafio. E eu tenho certeza, já conversei isso com o Kelps, né, em outros momentos, a gente vai para fazer uma campanha bonita, boa, colocar um time grande na rua, que a gente consegue trazer essa juventude. A juventude tem esse anseio de participar da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, principalmente essa juventude do interior. Mas a minha pergunta é, qual é o momento certo da gente dizer assim, ó, rapaz, nós somos pré-candidato e a partir daí fazer esse movimento, assim, né, claro que a gente não vai poder pedir o voto ainda, mas a gente vai poder começar a se apresentar enquanto candidato. Paulinho, eu acho que cada um sabe sua condição, sua estrutura, a forma como está desenhando sua campanha. Mas eu tenho um sentimento meu particular que desde o momento em que a legislação, e eu acho que eu falei isso aqui hoje na conversa, desde o momento em que a legislação entendeu que por conta do fenômeno do digital das redes sociais, as pessoas precisam se expor com antecedência para construir esse sentimento de entender quem são as pessoas, suas plataformas, desde que não peça voto, né, de forma explícita. Eu acho que quanto antes você puder colocar o bloco na rua, melhor. Quanto antes você começar a se posicionar, eu acho que você ganha tempo com relação a quem vai entrar mais tarde, por um momento estrutural, por um momento de decisão partidário ou de estruturação financeira da campanha, enfim. Quanto antes você puder usar a palavra pré-candidato para que as pessoas saibam que você tem uma postulação, desde que não haja nenhum empecilho técnico ou profissional da sua parte pessoal, eu sou a favor de você começar logo. Inclusive, Kelp sabe disso e a gente começa sempre antes, porque eu acho que você ganha tempo. Meu pai tinha um ditado que ele dizia assim, Paulinho, quem é coxo parte antes. Então, como nós fazemos parte de um grupo político, né, e geralmente as pessoas, todo mundo tem dificuldade hoje para estruturar a campanha, eu acho que quanto antes você puder se posicionar como pré-candidato, eu só vejo vantagem, não vejo nenhuma desvantagem, não. Eu sou da mesma tese de Pedro, e vou dizer mais, nessa eleição é mais importante ainda, quanto antes você começar, melhor. Agora, mais do que nunca. Breno, a última pergunta, Breno. Meu governador, Breno Queiroz. Eu estou aqui num lugar escuro e não dá para ligar a imagem, não, mas só para agradecer. Você está lindo nessa foto, Breno. Deixa a foto, melhor. Só para dar os parabéns a todo mundo que está participando do treinamento e principalmente agradecer ao partido, agradecer a esse craque que é o Pedro Hatz, essa oportunidade da gente estar aprendendo aqui com ele. Muito obrigado, Kelps e Janiel, nosso presidente do partido, e a todo mundo. Enfim, só para agradecer mesmo, irmão. Um abraço. O Rio Grande do Norte está precisando de um candidato a governador para tirar esse povo que está aí, viu? Bora! Quando é que a gente senta para fazer logo essa campanha para você tirar essa governadora daí? Com esse convite, segunda-feira eu estou aí na Hatz, bem cedinho. Seja bem-vindo, as portas estão sempre abertas para você. Pedro. Tá joia, meu irmão, a gente se fala. Um abraço. Obrigado, Breno. Pedro, agradecer a você, meu irmão, pela disponibilidade, agradecer a todo mundo. A gente vai agendar a próxima aula de Jovens Líderes. Eu estou negociando com a galera muito massa aqui para vir dar aula. Hoje foi o primeiro dia, sucesso. Eu estava preocupado, começou o Carnatal, mas assim, show. E acho que essas aulas online facilitam a vida de todo mundo. A gente demorou um pouco mais, 1h30, mas a ideia é fazer uma aulinha curta para todo mundo sair, pegar. Quem tiver dúvida, passa a dúvida pelo WhatsApp dos Jovens Líderes, a gente passa para Pedro, entre em contato com o Pedro, com a gente. Muito obrigado a todos, uma boa noite. E a gente se encontra na próxima aula de Jovens Líderes. A gente está tentando uma edição para janeiro dos Jovens Líderes. É porque passagem para Natal muito cara. Eu estou tentando trazer uma turma especial, Caio Cunha e Mônica Sodré. Caio Cunha, prefeito de Mogi, Mônica Sodré, diretora-geral da RAPS. Mônica está na Europa fazendo um curso e Caio está negociando comigo, que ele vem com a família passar um final de semana em Natal e a gente fazer uma edição mix ao vivo e online dos Jovens Líderes. Despedir, senão a gente não acaba mais. Tchau, boa noite. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos vocês. Obrigado a vocês. Obrigado.